chamada Introdução à Medicina Quântica. Como a biofísica quântica pode resolver problemas médicos aparentemente, e eu enfatizo, aparentemente insolúveis. Todo paradigma tem o seu tempo de duração. Houve uma época que a Terra era o centro do sistema solar e funcionou por muito tempo. Até que chegou uma hora que começou a haver contradições. Aí teve que vir o paradigma do Galileu Galilei, não, deixou de lado do Ptolomeu, veio do Galileu Galilei, que a Terra não era o centro, sim o Sol. Então o paradigma ele funciona até um certo ponto. Então paradigmas médicos, eles vão evoluindo, porque chega a um certo ponto, tem um número de patologias que não podem ser resolvidas com aquele paradigma. Tem que ser criado um novo paradigma. E nós vamos apresentar para vocês um paradigma não tão novo, mas novo na medicina, que é o da medicina quântica. Informação é a força mais influente no universo. Nós vivemos na era da informação. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra. Eram os latifundiários. Na época industrial, mandava no mundo quem tinha dinheiro. Eram os capitalistas. Hoje manda no mundo quem tem informação. Informação é a moeda. Quanto mais informação você tiver, mais rico você pode ser sobre todos os aspectos. Principalmente o aspecto que nós estamos conversando aqui, que é o aspecto do conhecimento. Então nós vamos passar uma série de informações novas, revolucionárias para você. Eu quero começar prestando uma homenagem ao Dr. Vitor Matos, que muitos de vocês conhecem, que já veio dar aula aqui para a gente, que é, na realidade, o pai da medicina quântica brasileira. Eu sou amigo do Vitor, que interajo com ele há mais de 20 anos, e o primeiro curso que eu fiz de 1 ano de medicina quântica foi com ele. Ele tinha um curso de duração de 1 ano, módulos uma vez por mês, sábado e domingo, e nós éramos 12 alunos e começamos esse trabalho com ele, e ele continua nesse trabalho. Ele é autor de 22 patentes. É muito raro se encontrar um médico hoje com 22 patentes na área médica, aparelhos médicos que ele inventou, cada patente dele reflete num aparelho, inclusive a estimulação magnética transcraniana, que hoje é uma realidade no mundo inteiro. É uma patente dele, que ele vendeu para a Siemens, e a Siemens hoje colocou no mundo inteiro. Você vai nos hospitais sofisticados, hoje tem um estimulador eletromagnético transcraniano, criado por ele. Tá? Isso permitiu ele aí morar na Alemanha um período, etc. E tal. Então eu quero prestar uma homenagem ao Dr. Vitor Matos. Como podem ocorrer tantas reações simultaneamente em um espaço tão minúsculo, e uma reação não necessariamente interferir diretamente nas outras? Nós temos em torno de 60, 70 trilhões de células. Nós temos mais de 100 mil proteínas. Nós temos reações ocorrendo o tempo todo, em espaço minúsculo. E uma reação não necessariamente interfere com a outra. Como que isso pode ser possível? Você sabe como isso é possível. Você conhece esse mecanismo. Aqui, no caso, é através da biofísica quântica que nós vamos explicar isso. Mas se o número do seu telefone é esse, por exemplo, e tem esse número cheio de celulares aqui, e você diz que esse número, e esse telefone que está aqui toca, nenhum outro telefone vai escutar essa conversa. Esse aqui vai tocar, vai atender. Você vai falar só com esse telefone, você não vai falar com nenhum outro telefone, porque você discou o número e captou a frequência, a recepção desse aqui. Você vê isso no dia a dia, isso não é para você se surpreender. Mas o que faz isso dentro da célula? O que faz isso dentro do organismo? É uma frequência de oscilação de cada cátion que nós temos. De cada mineral, cada cátion, mineral cátion, que permite você fazer isso, ter trilhões de reações ao mesmo tempo, e uma não interferindo com a outra, como se você tivesse aqui trilhões de celulares, e só aquele que tem esse número que vai tocar, e que você vai poder falar.
Então você vê a necessidade, a importância do médico em entender sobre o que é a oscilação de cada cátion. Não é vibração, é oscilação. Tem uma diferença grande entre vibração e oscilação, e nós vamos entender no transcorrer dessa apresentação. Existem coisas que ou demorou muito tempo para ser solucionado. O problema da longitude foi o problema científico mais sério que o século XVIII enfrentou. Cientistas tipo Galileu Galilei, Johann Kepler, pessoas famosíssimas não conseguiram resolver o problema da longitude. Vocês vão ver como é que isso foi resolvido. Quer dizer, durante 400 anos isso desafiou o mundo. 400 anos tentando, alguém chamando Isaac Newton participou, tentou também, ninguém conseguiu. Vocês vão ver o desfecho de quem fez essa revolução, descobrir a longitude. Como é que você calcula a longitude quando você está no mar? Como é que você sabe onde é que você está? Não tinha GPS. Como é que você sabia onde você estava? O lixo atômico é um problema sério, não se sabe o que fazer com o lixo atômico. Não temos a solução, todavia. Claro que um dia ela vai aparecer do mesmo jeito que o problema da longitude foi resolvido. E as nossas doenças crônicas de câncer. A medicina, o modelo, o paradigma médico vigente é um paradigma de doença aguda. Quando cai em doença crônica, e principalmente o câncer, a história se complica tremendamente. Porque o que acontece é que não resolve. O paradigma da aguda não funciona para a crônica. Certo? Então, para a gente poder fazer uma base, eu sei que muitos de vocês nunca escutaram especificamente sobre medicina quântica. Para a gente fazer uma base disso aqui, nós temos que ter um certo conhecimento, um certo glossário gerado sobre medicina quântica. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar de batimento de fase. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar de uma incompatibilidade frequencial. Nós, como médicos, não sabemos que existem ondas senoidais, ondas quadradas, ondas triangulares, e elas não se falam entre si. Então, se eu tenho um aparelho que emite uma onda senoidal, e você tem um aparelho que emite uma onda quadrada, não existe comunicação, como se falassem línguas diferentes. E uma pode interferir na outra, de uma forma a criar, do mesmo jeito que você tem incompatibilidade alimentar, do mesmo que você tem intolerância ao leite, você pode ter intolerância, incompatibilidade a um tipo de onda ou um tipo de frequência. Sobre a rigidez frequencial, como é que você está? O seu corpo está vibrando numa frequência pura? Ou ele está doente? Frequencialmente falando, a rigidez frequencial é quando você tem saúde. E como é que você chega a essa saúde? Através da biofísica quântica. O spin isotópico de simetria global, a teoria de Yang-Mills, quando você tem um spin isotópico de simetria global, você tem saúde. Quando você desenvolve um spin isotópico de simetria local, pela corporalidade da mente do corpo, não é mente psicológica, não. É o body mind. Você tem uma mente que não tem nada a ver com a psicologia. É a mente que administra o corpo, é isso que eu estou conversando, é a mente biológica. Nós estamos conversando da mente biológica. A mente biológica está no corpo todo. Se você cortar o dedão do pé, daqui a uma semana está cicatrizado. Existe uma inteligência própria ali, que é a chamada corporeidade da mente. Como é que essa mente funciona? Como é que ela trabalha? Os biocampos. Por que nós estamos protegidos? Porque tem pessoas que adoecem com mais facilidade, tem pessoas que têm dificuldade em adoecer. Esse biocampo, esses neutrinos muons, que são os neutrinos que existem aqui na Terra, que estão nos protegendo, criando um biocampo rígido, que nos permite responder às agressões fotônicas. O nosso peritônio é uma membrana que possui potássio estelar, potássio que vem das estrelas. E quando você faz certas manobras, eu vou lhe mostrar, você libera esses neutrinos muons. E esses neutrinos muons, eles tratam as chamadas cargas parasitárias que existem no nosso corpo. E as cargas parasitárias
Do mesmo jeito que você tem parasitas, vermes, bactérias, vírus, fungos, você também tem interferências fotônicas que facilitam o desenvolvimento dos parasitas biológicos, da bactéria, do fungo. Mas antes de mais nada, tem que ter uma carga parasitária eletrônica, onde falta neutrinos. E nós vamos entender tudo isso aqui. Por exemplo, a melhor fonte de geração de neutrino são diamantes. Por que o diamante? O diamante, como você sabe, é feito de carbono, o grafite é feito de carbono. O diamante é a coisa mais resistente que existe no universo, que a natureza fabrica. E o diamante, ele emite neutrinos. Então, quando você tem um diamante e você usa esse diamante perto do seu corpo, você é abastecido com esses neutrinos e esses neutrinos não permitem você adoecer. Então, quem usa diamantes caros tem mais saúde. Por isso que os reis, as rainhas usam as suas joias para poder se proteger contra as cargas parasitárias fotônicas. Mas a natureza também comete erros. A natureza cometeu erro e criou o Koh-i-Noor. O Koh-i-Noor é um diamante que matou reis, matou rainhas, matou imperadores, porque até descobri que era ele que matava, porque ele foi gerado, ao invés de liberar neutrinos, ele libera antineutrinos. Então, se você usa esse diamante perto do seu corpo, você está bombardeado com antineutrinos que vão destruindo o seu biocampo e vão propiciando você, inclusive, a ter câncer. Então, muitos reis, muitas rainhas, muitos imperadores morreram de câncer em consequência do uso dessa joia. Essa joia hoje, ela está no museu em Londres. Eles tiveram que colocá-la isolada, com titânio em volta dela, fizeram uma carapaça para o turista que for visitar e olhar não ficar doente. Então ela é toda bloqueada, toda protegida. Tanto que você tem o diamante produzindo neutrino para cuidar da sua saúde, quando você tem diamantes, esse aí é o mais famoso deles, que é o chamado diamante da morte, diamante assassino, que matou inúmeras pessoas por lesar o biocampo. Batimento de fase é a geração de harmônicos frequenciais a partir da combinação de ritmos de fase diferentes, produzindo ondas prováveis cujas frequências são múltiplas da frequência mais baixa. Se eu tenho, por exemplo, duas comprimentos de ondas diferentes, e eu coloco eles no mesmo ambiente, e um interfere com o outro, nesses nós de encontro aqui, cria-se o chamado batimento de fase. E esse batimento de fase cria uma onda provável. E essa onda provável pode ser benéfica ou maléfica. Toda pedra preciosa colorida é consequência de um batimento de fase. É consequência de uma onda provável. Senão ela seria transparente, como é o diamante. Ela seria clara, como um cristal. Mas quando gera a cor, é porque houve um batimento de fase, é porque houve uma onda provável. Na nossa situação é a mesma coisa. Eu posso ter um remédio que me faz bem, eu posso ter um outro que me faz bem, e eu ponho os dois juntos e tomo eles juntos, e eles me fazem mal. Porque a combinação daquelas duas frequências podem criar um batimento de fase com a onda provável que vai me prejudicar, que eu vou ter incompatibilidade àquela frequência. Você já ouviu falar da importância de você espreguiçar quando você acorda de manhã. Quando você espreguiça, você vai ver os animais na natureza, o leão quando acorda, você vai ver os felinos, todos gostam de espreguiçar. Por que eles espreguiçam? Porque na parede abdominal, na cavidade abdominal deles, eles têm membranas ricas em potássio, tá? E essas membranas ricas em potássio, quando põe pressão nelas, elas liberam neutrinos. E os neutrinos protegem o biocampo e dão saúde. Então, espreguiçar faz muito bem para a saúde. Porque você fortalece seu biocampo, aumenta a sua proteção contra cargas parasitárias, fotônicas, que nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. Essa luz aqui está acesa, ó. Eu estou sendo bombardeado aqui com carga fotônica. Os fótons são partículas
gerada a partir de eletromagnetismo, são pacotes de informação que estão atuando constantemente sobre a gente, criando uma coisa chamada entropia, que eu vou discutir em um minuto, tá? Que é a segunda lei, aqui está aqui, ó, que é a segunda lei de termodinâmica de Newton. Entropia significa o seguinte: a tendência é todos nós voltarmos a ser poeira de estrela. Se você fechar a sua casa, onde você mora, e levar a chave, e voltar daqui 5 anos, você não vai conseguir habitar a casa. Provavelmente você não entra mais no portão do jardim, porque ele está enferrujado. O jardim cresceu, as ervas daninhas estão lá. A porta você vai ter dificuldade de entrar. Você vai encontrar lá dentro teia de aranha. Você vai lá encontrar lá dentro barata. Você não está habitável mais. Por quê? Nesses 5 anos que você não abriu a casa, que você não cuidou da casa, ele entrou num fenômeno entrópico. Se você deixar seu carro na garagem 5 anos e for dirigi-lo, você não consegue. O pneu está vazio, a bateria está descarregada, ou seja, houve uma entropia. Desde o dia que você nasce, você começa a envelhecer, porque as cargas fotônicas começam a atuar em você, e você vai a vida inteira entrando num fenômeno entrópico, onde no processo você vai perdendo energia. A segunda lei de termodinâmica de Newton é a lei da conservação de energia, e essa entropia, que é a tendência é levar tudo ao caos, tudo virar poeira de estrela, ela é feita pelos fótons. Então, os fótons nos causam doenças. Tá? Existe o eletromagnetismo e existe o magnetoeletrismo. Eu sei que isso é raro, provavelmente muitos de vocês estão escutando pela primeira vez, que existe o contrário também. Eletromagnetismo é uma coisa, magnetoeletrismo é outra. Se eu pegar uma estrutura magnética e colocar essa estrutura magnética em movimento, esse magneto em movimento, ele cria uma coisa chamada magnetoeletrismo. E esse magnetoeletrismo, ele é o mantenedor da vida. Ele contribui para manter o biocampo. Eu vou mostrar isso para você em mais detalhes. Existem campos que são altamente incompatíveis conosco. São campos, por exemplo, quando você tem um aparelho de TV, ele gera uma emissão de uma onda de jeito de dente de serra. Esses dentes de serra, eles causam câncer e eles causam deformações congênitas. Eles fizeram estudos com ratas que estão grávidas e eles colocam nas gaiolas onde estão as grávidas emissão de aparelho de TV o tempo todo, 24 horas por dia, e todos os ratinhos nasceram com doenças congênitas. Então, muitos desses casos que nós temos de cardiopatia congênita, de doenças congênitas, elas advêm que estão aumentando, porque aumenta em muito os campos em dente de serra no mundo hoje. Todo mundo tem um aparelho de TV ligado no quarto, e ninguém avisa para uma grávida que ela não pode ficar perto de um aparelho de TV, porque ninguém sabe o que é campo em dente de serra, e isso prejudica muito. O doutor Tribocate é o maior especialista no mundo disso. Ele que fez os estudos com ratas, mostrando as cardiopatias congênitas advindas, fez comparar grupos de ratos num recipiente, numa sala, e do outro lado o mesmo número de ratas grávidas, e aqui tinha o campo em serra, na outra sala adjacente não tinha, e aonde tinha, criou-se as cardiopatias congênitas. O nosso organismo vivo, ele tem uma carapaça, ele tem uma moldura, ele é instalado num sistema dissipativo autopoético. Um sistema dissipativo é um sistema que troca energia com o meio ambiente. Vocês já ouviram falar da importância da epigenética, que é a troca através dos alimentos, por isso que ele é dissipativo. E ele é autopoético. O que quer dizer autopoético? Autopoético é um termo criado por Francisco Varela e Humberto Maturana, 2 biólogos famosos chilenos, que inclusive foram nomeados para o Prêmio Nobel, não ganharam, mas foram nomeados, criaram esse termo autopoético na biologia. O termo dissipativo foi criado por Ilha Prigodini, que ganhou o Prêmio Nobel.
Então, o nosso sistema vivo, ele é um sistema, o nosso organismo vivo, ele está instalado num sistema dissipativo autopoético. Você vai entender depois o que isso quer dizer. Então, olha só. Você lembra da história do celular? Só tocava um, não tocava os outros. Então, aqui, nós temos 18 minerais que vão ajudar a fazer essa história. Nós temos 18 minerais essenciais. Nós temos vários metais tóxicos que interferem no processo. Nós temos amálgamas, nós temos ligas. Se fosse só o metal tóxico, seria uma beleza. Só que a maioria não sabe. É que quando os metais tóxicos se reúnem, eles criam uma parceria e eles formam ligas. Se essa liga tiver mercúrio, ela se chama amálgama. Então, os metais tóxicos principais são 8. Nós vamos ver depois. Nós vamos mostrar também a importância, na biofísica quântica, do princípio da complementariedade, que foi criado por Niels Bohr em 1928, onde ele mostrou que existe a partícula-onda, onda-partícula, partícula-onda. Enquanto está viajando é onda, quando você para observar é partícula. Então é uma dualidade, igual tem o yin e yang. Essa complementariedade é o yin e yang, que você conhece da medicina chinesa. E um harmônico gera onda. Então, se eu usar frequências harmônicas, eu vou criar onda. Se eu usar frequências desarmônicas, eu vou criar partículas. E isso vai prejudicar a saúde. Nós vamos entender isso com mais claridade depois. Aqui estão os principais metais tóxicos. O alumínio, o arsênio, o chumbo, o mercúrio, o antimônio, o berílio, o cádmio e o níquel. Você vai ver que esse mercúrio aqui, ó, o Hg, além dele ser veneno per se, ele vai ter a habilidade de se combinar com esses outros, formando amálgamas. E esses amálgamas não saem da célula, a não ser por processos especiais. Não adianta você quelar. Você faz uma quelação, por exemplo, de EDTA, você tira com muita facilidade o chumbo, você já não tira com tanta facilidade o mercúrio, mas você não tira o níquel alumínio, você não tira o mercúrio níquel, é um amálgama, ele não sai. E as ligas e os amálgamas prejudicam mais do que os metais tóxicos propriamente dito. Então, grande parte desse trabalho que vem sendo feito, de fazer quelação de metais tóxicos, você vai ver que no frigir dos ovos tem um resultado muito pequeno, porque você tem que trabalhar com as ligas. Hoje sabemos que as ligas prejudicam mais do que os metais propriamente dito. E você vai ver nesses cursos todos de ortomolecular, etc., você nunca viu ninguém falando de liga, ninguém falando da importância dos amálgamas, que é um outro nível que nós vamos fazer aqui. Vocês conhecem esse instrumento? Isso aqui é um giroscópio. Eu poderia ficar aqui 3 dias falando de giroscópio para você. O giroscópio ele é feito de magneto, ele é feito de magnetismo. Esse magnetismo provoca esse movimento antigravitacional, ele vai contra a gravidade. E ele, nesse movimento dele aqui, ele cria o piloto automático do avião. Existe por causa do giroscópio. Se não tivesse, não tinha jeito de existir. Para manter o nível na água, os navios usam giroscópios. Para manter o curso. E esse giroscópio, girando do jeito que você está vendo ele girar aqui, ele gera magnetoeletrismo. Então, existem aparelhos que podem gerar magnetoeletrismo e fazem bem para a saúde. São aparelhos médicos usando esse princípio do magnetoeletrismo, criando campos eletromagnéticos pulsáteis, à base de magnetoeletrismo. Eu tenho um desses aparelhos em casa. O Dr. Gordon, quando veio ao Brasil fazer a palestra dele, eu comprei o aparelho dele, voltou com as mãos vazias, ficou comigo. Então, e a autopoese? Autopoese que Francisco Varela e Humberto Maturana, é um termo
na biologia, hoje se expandiu, isso é usado em outras, até na economia, usado a autopoese hoje esse conceito, é o organismo criar o próprio organismo. Aqui, você perguntar qual a mão que desenha qual mão, uma mão desenha outra, que desenha outra, que desenha outra, que desenha outra. Então, pronto, você agora entendeu com essa figura o que eu estou me referindo à autopoese. O corpo humano, o organismo vivo, não é só o corpo humano, o organismo vivo, nós estamos falando aqui de corpo humano, ele tem essa capacidade autopoética, ou seja, ele se recria. Se você der para ele condições certas, ele vai se autocurar. Ele não precisa de nenhuma intervenção de remédio. Ele tem o fenômeno autopoético lá, faz parte da estrutura intrínseco do processo. Aqui eu tenho ligas e amálgamas. Ligas, por exemplo, alumínio zinco é uma liga comum, níquel-ferro é uma liga comum, tá? Eu tenho mercúrio-níquel, o mercúrio-chumbo, o mercúrio-alumínio, o mercúrio-cádmio. Isso são amálgamas, também é um tipo de liga, tá? É um tipo de liga. Esse nome ligas e amálgamas, às vezes você vai encontrá-los misturados. Ao pé da letra, liga não pode ter amálgama, não pode ter mercúrio. E amálgama tem que ter mercúrio. Mas você vai encontrar nomenclaturas onde eles misturam isso, que não é problema também. Tá? Aqui, vamos imaginar que você fez um exame de sensograma, que é um aparelho que você coloca na palma da mão e te dá todo o mineralograma em 10 segundos. E você identificou que você está com a liga alumínio-zinco. E você está com a amálgama mercúrio-cádmio. Você vai ver que existem soluções mais sofisticadas para isso, para tirar isso. Mas eu vou te dar uma solução mais simples. No decorrer do dia hoje você vai aprender soluções mais sofisticadas. Mas vamos começar do simples. O que eu faço? Eu faço abordagem homeopática. Eu faço 30 CH de alumínio, tem que ser 10 ml, não pode ser menos. Eu faço 30 CH de zinco. Eu tenho que explicar para a pessoa que está fazendo isso, para o farmacêutico que está fazendo isso, que eles não podem misturar os dois, só depois de pronto. Então, para garantir, você mistura em casa. Você vai pegar os 10 ml de alumínio 30 CH, você vai pegar os 10 ml de zinco 30 CH, e você vai juntar, manipular em frascos separados e misturar em casa, para não ter dúvida. E aí você vai administrar 5 gotas sublingual por 5 dias da mistura. Isso é um jeito de você tirar essa liga. Existem modos mais sofisticados que vocês vão ver hoje, mas isso é um jeito de você tirar a liga. Aí eu fiz isso aqui, não posso fazer 2 tratamentos ao mesmo tempo, eu tenho que fazer esse, esperar, vamos supor, fiz essa semana, descanso sábado, domingo, semana que vem eu vou fazer agora, na semana seguinte, eu vou fazer agora o mercúrio cádmio. Eu vou mandar manipular 30 CH de mercúrio 10 ml, eu vou mandar manipular 30 CH de cádmio 10 ml, eu vou manipular em frasco separado, misturar em casa, administrar 5 gotas sublingual por 5 dias da mistura. O que isso vai fazer? Isso aqui vai estimular o complexo Golgi, aquela organela chamada Golgi, intracelular, que vocês sabem o que é, e vão produzir, acelerar um processo de eliminação dessas ligas. Então você já começou a fazer coisa diferente. Você já começou a mexer em ligas. Você já começou a mexer em amálgamas. E você vai aprender muito mais sobre isso aqui hoje. Muito mais. Lhe garanto que no final do dia você vai se tornar um expert nesse processo. Bom, quem trabalha com homeopatia conhece o termo miasmas. Ah, isso aí veio da sua avó. Isso é um miasma que você herdou da sua avó. Então a explicação é miasmática. Nós aqui, na medicina quântica, os nossos miasmas aqui, nós chamamos de padrões arquetípicos. Na hora que você entender a barreira intermentes, que vai ser uma revolução no seu consultório, na hora que você entender o processo das barreiras intermentes, da medicina quântica, você vai ver que o miasma é nada mais, nada menos um padrão arquetípico, nem não necessariamente genético, ele pode ser epigenético, ele é hereditário.
Nem tudo que é hereditário é genético. Nem tudo que é hereditário é genético. Tudo que é genético é hereditário. Mas nem tudo que é hereditário é genético. Você pode ser epigenético. Vou dar um exemplo. A sua avó era fumante. Você tem asma. Sabe-se hoje que as vós fumantes, isso passa via mãe. As vós fumantes geram netos que têm predisposição à asma. Isso está bem classificado na literatura. Isso é genético? Não. Isso é epigenético. Isso foi alteração das histonas, das proteínas reguladoras. Então, isso foi um miasma que você herdou da sua avó. Nós aqui chamamos, você herdou um padrão arquetípico da sua avó. Ou seja, você tem predisposição à asma. Se o seu biocampo estiver perfeito, estou conversando em medicina quântica, se o seu biocampo estiver perfeito, você não vai ter manifestação dessa asma. Mas se você tiver bombardeamento fotônico o tempo todo em você, e você criar cargas parasitárias no seu biocampo, você agora está predisposto a ter crises asmáticas arquetípicas, que você herdou, atavistas. Atavismo significa que não veio da sua mãe, veio da sua avó, pulou uma geração. Bom, o mais importante de tudo que nós temos que discutir aqui hoje, para você entender, é uma coisa chamada barreira intermentes. Não é mente psicológica, não. É mente biológica. É mente biológica. Que está aí para você. É mente biológica. Você quer ver? Olha só. Eu vou te fazer uma pergunta. Você não vai me responder, você só vai pensar. Qual o nome da rua onde você mora? Aí, veio, não veio? Você não estava pensando nisso. Estava lá no fundo. Estava lá no seu inconsciente. Mas na hora que eu desencadeei o processo, qual o nome da rua onde você mora? Tum! Apareceu na mesma hora. Tum! Estava lá. Ó. Passou pela barreira intermente. Está lá. Do mesmo jeito que essa informação passou, doença também passa. Ou não, como diz o Caetano Veloso. Vai depender do que como é que você vai trabalhar com essa barreira. Você pode interferir nessa barreira. Eu vou te mostrar a estrutura dessa barreira, como é que ela é feita, para você não ter doença. Para você não deixar nenhum arquetípico passar pela barreira, que você não queira que passe. Essa barreira é dinâmica, ela tem um equilíbrio sobre o que está abaixo, para manifestar o que está acima. Eu sei que isso é um conceito novo para você, mas justamente você está aqui para aprender coisa nova, né? Se fosse para aprender a mesma coisa, você não faria o sacrifício de estar aqui hoje. Nemática. Tem que saber o que é nemática. A nemática, líquido, funciona como cristais, fazendo a fixação da informação. A nemática é muito usada na homeopatia. Você vai diluindo, dinamizando, fazendo sucção, você cria um cluster. Você cria uma memória daquilo na água. A água tem memória. Essa capacidade que a água tem de ter memória, chama nemática. Impregnei na água aquela informação. Então, esse é o aspecto nemático da coisa, que nós também vamos estudar aqui. Nós temos coisas chamadas prótese medicamentosa. O que é prótese medicamentosa? Você toma uma substância, um laxante, vamos dar um exemplo, o seu intestino não funciona bem, ou o contrário, funciona demais, você quer prendê-lo. Você toma um medicamento que não é absorvido, nada não é absorvido. Ele não tem nenhuma ação farmacológica per se, mas só a presença dele no trato gastrointestinal desencadeia peristaltismo, ou bloqueia peristaltismo. Eu acabei de descrever uma coisa que é uma prótese medicamentosa. É como se a pessoa não tivesse dente e coloca uma dentadura. É uma prótese mecânica. Eu estou conversando, dou elixir paregórico. É uma prótese medicamentosa. Ou seja, pela própria presença só protética, ela vai estar lá e ela vai fazer um efeito. Ela vai aumentar ou diminuir o peristaltismo, dependendo do que você precisa. É uma prótese medicamentosa. Campo morfogenético. Rupert Sheldrake foi quem descobriu o campo morfogenético.
Nós temos campos morfogenéticos. Quando vai dar um prêmio Nobel para alguém, é um problema muito sério, porque geralmente tem 3, 4, 5 pesquisadores que descobriram aquilo praticamente ao mesmo tempo. Agora a explicação está aqui, é o campo morfogenético. Deixa eu explicar de uma forma mais fácil o que é o campo morfogenético. Eu vou explicar para vocês a teoria dos 100 macacos. Eu vou resumir a teoria dos 100 macacos para ficar simples. Os macacos vivendo nas ilhas do Pacífico estavam morrendo de fome. Aí um macaquinho um dia, brincando na areia, começou a desenterrar, de repente ele achou uma batata doce. Aí ele foi até a água e lavou a batata doce e comeu. O pai e a mãe viram ele fazendo isso, foram lá, desenterraram a batata doce, lavaram, comeram. De repente, todas as ilhas do Pacífico, os macacos estavam desenterrando batata doce, lavando e comendo. Eles chamam a teoria dos 100 macacos, porque, segundo eles, quando atinge o nível 100 para macacos, cria-se um campo morfogenético. Para ser humano parece que é 350. Cria-se um campo morfogenético. Então você pode ter um lugar onde é um campo morfogenético para doença. Você entra lá, você adoece. Você pode criar um lugar que é um campo morfogenético para saúde. Você entra lá, você melhora. Essa sala aqui é um campo morfogenético para aprendizagem. Do tempo que eu estou aqui fazendo isso, e os conhecimentos que são passados aqui, por diferentes convidados que vêm aqui falar, nós criamos aqui um campo morfogenético de conhecimento. Quando você chega aqui, o seu cérebro fala assim, está na hora de aprender. E você aprende. Muito mais do que se você estivesse em casa, ou lendo, ou assistindo um DVD. Porque você está vivenciando o campo morfogenético da aprendizagem. Vou dar outro exemplo. Você tem 20 pessoas aqui, você vai ensinar uma técnica nova. Você ensina para a primeira, você gastou 8 minutos. Você ensina para a segunda, você gastou 8 minutos. Você ensina para a terceira, você gastou 8 minutos. A partir de um certo número, as pessoas já começam a aprender em 7, começam a aprender em 6, começam a aprender em 5, começam a aprender em 4. Ah, o meu filho mais jovem aprendeu mais rápido que o meu filho mais velho. Claro que ele tem que aprender, ele tem o campo morfogenético em casa do filho mais velho, abrindo o caminho. Ele é o bandeirante, ele vai abrindo o caminho, e o filho mais novo vai seguindo o irmão no campo morfogenético do irmão. Entenderam? Então existem campos, por exemplo, campo informatizado da espécie. Se você vive na sua casa, tem 28 cachorros, e você vive com os cachorros, chega uma hora que você começa a se comportar como cachorro. Okay, você pega o campo informatizado do cachorro, que começa a predominar na sua casa. A sua casa começa a ter campo informatizado de cachorro e não de gente. E você começa a se comportar, você começa a ter doença de cachorro, porque você agora adquiriu o campo morfogenético do cachorro. Tá bom? Mimetismo oscilacional. Isso é muito importante em medicina. Existem certos minerais, por exemplo, o manganês, ele imita qualquer mineral. Ele imita zinco, ele imita selênio. Por isso que ele é aplicado muitas vezes em muitas patologias. Porque ele tem um mimetismo oscilacional. Mas nem sempre o mimetismo oscilacional funciona. Vou dar um exemplo, o alumínio. O alumínio mimetiza cálcio, mas ele não segura a estrutura óssea. Ele mimetiza na frequência. Por que eu absorvo alumínio? Porque ele me engana. O meu intestino pensa que ele é cálcio, porque ele mimetiza o cálcio na oscilação. Aí o organismo absorve alumínio, leva ele para o osso, só que ele não tem a mesma função no osso. Ele pode ter a função frequencial, oscilacional, mas ele não tem a função biológica. E ele fica lá enganando. Ele fica ocupando a moita, ele não faz nada. Ele só estraga. Mas ele tem, por causa do mimetismo oscilacional, ele agora é um problema. Porque ele é inativo, ele é tóxico, e ele está lá ocupando o lugar do cálcio. Então, por isso que os metais tóxicos são absorvidos. Porque eles enganam o nosso organismo.
Tá? Se você tomar um veneno que o seu destino interpreta como veneno, você tem uma diarreia, vômito, mas não entra, vai embora. Agora, se você tem algo que mimetiza o que você tem, passa despercebido e entra. Só que não tem função biológica adequada.